Olá, bom dia, salve, salve, alunos! A nossa aula hoje é sobre a primeira lei de Mendel, também conhecida como lei do monohibridismo. Então, tá aqui o nosso amigo Mendel, cara genial, né, que é considerado o pai da genética. Então, Gregor Johann Mendel foi um monge agostiniano, nascido no ano de 1822, que se interessou em explicar como as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes. Conhecido como pai da genética, Mendel realizou todas as suas pesquisas sobre hereditariedade com as ervilhas de cheiro, Pisum sativa. A primeira lei de Mendel, também chamada de princípio da segregação dos caracteres, ou lei da segregação, diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Para chegar a essa conclusão, Mendel realizou uma série de experimentos com as ervilhas e conseguiu aplicar a matemática em seus estudos. Aqui a segregação significa separação dos caracteres, ou seja, dos cromossomos, né? Porque é nos cromossomos que os genes estão ligados. Então, a lei da segregação é a lei da separação. Então, durante a meiose, os alelos, né, vão se separar, indo para gametas diferentes. Então, Mendel iniciou seus experimentos em torno de 1857, quando começou a trabalhar com o cruzamento de ervilhas. As ervilhas foram uma escolha importante para o sucesso do experimento, uma vez que apresentam várias características que podem ser estudadas, apresentam curto tempo de geração, geram grande número de descendentes, além do fácil cultivo. Para realizar seu experimento, Mendel analisou características que apresentavam duas formas distintas, como, por exemplo, sementes verdes e amarelas, ou flores brancas e púrpuras. Então, no total, foram estudadas 7 características: a forma da semente, que pode ser lisa ou ondulada, a cor da semente, que pode ser amarela ou verde, a cor da flor, púrpura ou branca, a forma da vagem, que é inflada ou constrita, a cor da vagem, que é verde ou amarela, e a posição da flor, que pode ser axial ou terminal, e o comprimento do caule, que pode ser um caule alto ou um caule anão. Então, nesses experimentos, ele utilizou plantas chamadas de puras, ou seja, plantas que, após sucessivas gerações, davam origem a plantas com as mesmas características. Quando ele dizia pura, são as homozigotas. Então, tinha 2 alelos iguais. Por exemplo, azão, azão, cruzava com azinho, azinho. Então, aqui as características, né? A forma da semente, que pode ser lisa ou ondulada, a cor amarela ou verde, a cor da flor púrpura ou branca, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição da flor e o comprimento do caule. Então, foram essas 7 características que ele analisou. Mendel realizava a polinização cruzada das plantas puras, transferindo o pólen de uma planta para outra. Esse cruzamento entre plantas puras é chamado de hibridização. Os progenitores puros recebem a denominação de geração parietal, ou geração P. Após cruzar a geração parietal, os descendentes dessa geração foram obtidos, os quais receberam o nome de primeira geração filial, ou geração F1. E o cruzamento entre indivíduos F1 levou à produção da segunda geração filial, ou geração F2. Então, aqui é o caso das sementes, né, da cor das sementes. Então, a geração parietal, a primeira geração, ó, ele cruzou 2 puros. Um indivíduo homozigoto, né, sendo azão, azão, que a cor é o gene dominante para a cor da ervilha, e com azinho, azinho. O que é importante na genética, nos cruzamentos, é a gente observar os gametas que são formados.
Por exemplo, nesse quadro aqui, eles mostram os gametas. Então, ó, esse indivíduo que é Vzão, Vzinho, assim como este, eles vão produzir 50% de seus gametas com o alelo dominante e 50% com o alelo recessivo. A mesma coisa o outro indivíduo. Então, em qualquer tipo, tanto na primeira lei que a gente está vendo agora, quando ele analisa uma característica apenas, ou depois na segunda lei, quando ele analisa duas características no mesmo cruzamento, é importante a gente descobrir os gametas produzidos. Bom, então aqui na geração F1, a gente faz o cruzamento, o primeiro alelo de um lado com o primeiro do outro. Aqui, como são dois homozigotos, um dominante e outro recessivo, 100% da geração F1 vai ser azão azinho. Então, o alelo azinho, ele não vai se expressar. Ele só vai se expressar quando tiver em dose dupla, ou seja, azinho, azinho. Então, na primeira geração, 100% de sementes amarelas. Aí ele pegou duas dessas e fez o cruzamento e obteve o primeiro alelo com o primeiro desse com o primeiro desse vai dar azão, azão. Primeiro com o segundo vai dar um azão, azinho. O segundo com o primeiro dá azinho, azão. E o segundo com o segundo, azinho, azinho. Então, os resultados dos experimentos de Mendel. Mendel obteve importantes resultados em seus experimentos com o cruzamento de ervilhas. Com base nos dados obtidos, ele pôde compreender melhor os princípios da hereditariedade. Para compreender melhor o trabalho de Mendel, vamos considerar o cruzamento entre plantas que geram flores púrpuras e brancas. Então, aqui tem um quadro que... Ups, quero aumentar aqui. Não dá para ver muito bem, mas... Então, a geração parental, né? Ele fez a polinização, obteve... Como a cor púrpura é dominante, na primeira geração ele obteve somente plantas com a flor púrpura. Aí ele fez o autocruzamento da geração F1 e obteve a geração F2, a geração 2, por conta de autopolinização. O resultado sempre vai dar 3:1, ou seja, 3 indivíduos com a característica dominante para um indivíduo com a característica recessiva. Mendel realizou o cruzamento entre plantas puras, ou seja, azão, azão com azinho, azinho, que apresentavam flores púrpuras e plantas púrpuras e plantas puras que apresentavam flores de cor branca. O cruzamento gerou híbridos F1, 100% com flores púrpuras. A cor das flores era exatamente como aquela apresentada nas plantas puras, o que levou à seguinte questão: o que aconteceu com o fator que determinava a cor branca das flores? Mendel não interpretou, interrompeu seus trabalhos na geração F1, o que foi essencial para a compreensão do processo. Após o resultado de 100% das plantas com flores púrpuras, ele realizou a fecundação entre plantas F1 e teve uma grande surpresa. As plantas que geravam flores brancas reapareceram. Então, o resultado apresentado foi de aproximadamente 3 plantas com flores púrpuras para uma planta com flor branca, ou seja, 75% das plantas geradas apresentavam flores púrpuras, enquanto 25% apresentavam plantas com flores brancas. Então, a gente sempre tem que analisar a geração F2. Tá? Primeiro faz o cruzamento com os puros, né, que são os homozigotos, dominante com recessivo, obtém-se a geração F1, que dá 100% de 100% de plantas com as características dominantes, e depois o autocruzamento entre F1 e obteve-se F2. Então, a primeira lei de Mendel, ela é caracterizada por apresentar uma proporção de 3:1 na geração F2. Então, as conclusões de Mendel.
Com os resultados obtidos, Mendel chegou a algumas importantes conclusões. Existem fatores responsáveis por uma determinada característica, que são os genes. Ele não sabia ainda, a molécula de DNA ainda não havia sido descoberta. Então, ele chamava de fatores. Hoje a gente sabe que são os genes. No caso do experimento citado, podemos concluir que existem fatores que determinam a cor branca e a cor púrpura. Esses fatores são o que hoje conhecemos como genes. E as versões desses fatores são o que chamamos de alelos. Cada indivíduo possui dois fatores que determinam uma característica, sendo um fator herdado do pai e outro da mãe. Isso significa que cada organismo herda dois alelos, um proveniente da mãe e outro proveniente do pai. No caso da geração F1, os descendentes apresentavam fatores para a flor branca e para a flor púrpura. Existem fatores dominantes e fatores recessivos. Então, os alelos dominantes são capazes de esconder ou mascarar o alelo recessivo. No caso das flores púrpuras da geração F1, o alelo da cor púrpura era dominante e expressou-se, enquanto o alelo para a cor branca não era. Então, os alelos recessivos só se expressam quando estão aos pares, ou seja, em dose dupla. Cada indivíduo passa apenas um fator de cada característica, né, em cada gameta. Isso significa que os alelos separam-se durante a formação dos gametas, e apenas um alelo estará presente no gameta. Então, isso é a meiose, né? Na meiose, que é a divisão celular onde são produzidos os gametas, a metade dos cromossomos vai para uma célula e a outra metade para outra. Então, a proporção da primeira lei é de 3:1 em a geração F2. E novamente um cruzamento, né? A gente usa muito o quadro de Punnett para realizar os cruzamentos e analisar os descendentes. Como que a gente trabalha com ele? Por exemplo, aqui vamos cruzar uma planta que é vezão, vezão. Então, aqui estão os gametas, né? Com outra planta que é vizinho, vizinho. Ou seja, aqui homozigoto dominante e aqui homozigoto recessivo. Onde está em amarelo são os descendentes. Então, por exemplo, se aqui for a planta, os gametas da planta masculina, eles podem fecundar tanto esse óvulo quanto esse, ou melhor, oosfera, né, nas plantas, dando um indivíduo vezão vizinho. Então, aqui todos serão amarelos. Então, o quadro de Punnett, a gente coloca os gametas, tá? Tanto masculino na horizontal ou vertical, tanto faz, né? De um indivíduo aqui, de outro aqui, e junta. E aí analisa a proporção de cada um. Por exemplo, esse aqui, ó, é o cruzamento entre dois heterozigotos. Então, nesse quadro aqui, azão, azão, nesse quadro junta esse com esse, dá azão, azinho, outro azão, azinho e azinho, azinho. Ou seja, a proporção é de 3:1. Aqui é a mesma coisa, só para mostrar que na geração F2, a proporção vai ser de 3:1. E a nossa aula encerra por aqui. Encerrando a gravação, muito obrigada.